Tenho certeza, vai ser muito linda. Eu li o tema de hoje, mas eu não posso falar nada. Não entendi quase nada da maneira que eu tinha que entender, mas também não deu nem tempo. Mas vamos agradecer a Deus a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos, recebendo informações, conhecimentos e coisas boas para dirigir o nosso espírito, a nossa vida, para os lugares que a gente vai, que a gente passa. Então, vamos agradecer com uma prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai, Senhor, livrando-nos de todo o mal. Amém. De primeiro, né? Eu tinha que fazer o cumprimento e a prece. Aí eu fico aqui naquele desespero, é a prece ou é o cumprimento? Mas a Mércia me deu esse livro aqui e dentro dele veio uma mensagem que eu abri para ler, né? Curiosa, que às vezes não é eu que ganho, então eu já vi o que tem nele. E eu achei que eu devia fazer essa leitura. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o amor, o maior infortúnio, é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo.
Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Meimei. Eu achei que eu devia ler isso aqui, porque não é que ele está dentro do tema, não, mas ele está dando noção para aquilo que nós vamos ouvir. Com a palavra da nossa amiga querida, né, Marilda? Pode tomar seu lugar tranquilamente e vamos nós. Por nada. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Para nós sempre é um prazer. Vocês sempre vão ouvir de mim essa alegria, esse prazer de estar nessa casa. Vocês, assim, como sempre eu falo, eu me emociono a hora que eu entro e sinto o abraço carinhoso da equipe espiritual que atua nessa casa. E eu quero falar para vocês que nesse exato momento, todos vocês estão sendo abraçados por essa equipe espiritual. Pessoas ligadas aos seus corações. Estou muito felizes de ver vocês aqui. Pessoas que vocês amam e têm grande apreço, muito amor por vocês. Então sente, feche os olhos. Sente esses espíritos iluminados abraçar vocês. Aproveitei esse ambiente santo que Jesus nos concede essa noite. Aproveitarmos esses 60 minutos como se fossem os últimos da nossa vida. Porque pode ser e pode não ser. E Deus nos concede essa oportunidade de estarmos nessa casa que acolhe todos nós com tanto carinho, com tanto respeito. Obrigada, Jesus, por nos amar. Obrigada, Jesus, por nos permitir de estarmos aqui, pela confiança que o Senhor deposita em cada um de nós. Esses espíritos iluminados que em teu nome, Jesus, nos recebe nesse momento. A nossa eterna gratidão. Pois bem, foi dado a nós trabalhar um tema desse livro, vocês conhecem? Eu acredito que vocês estão estudando ele, né? Toda terça-feira. E deixou a nossa responsabilidade o finalmente desse livro. Ainda tem algumas mensagens ainda maravilhosas que vocês vão estudar nas próximas semanas. Mas para a gente ficou 2 mensagens, todas 2 tituladas com os mesmos temas. Nós vamos recorrer muitas das vezes à leitura, que o Hamed, né? O Hamed é o espírito que ditou esse livro para o Espírito Santo Neto, que é o médium. E ele recorreu também a algumas perguntas do Livro dos Espíritos, recorreu também a algumas passagens do Novo Testamento que ele vai trazer para nós, e nós vamos, dentro desses 60 minutos, conversarmos sobre o assunto. Mas é tão interessante, meu amigo, tem como abaixar um pouquinho? Não, o aparelho mesmo. Isso. Só fazer assim? Ah, tá. Não quebra não, né? Ficou melhor. Nós vamos... A mensagem é titulada Dependência. Na verdade, eu sou um pouco atrevida para falar desse livro, porque vocês mereciam estar aqui um psicólogo para falar sobre esse tema
Não só sobre esse tema, como todo esse livro que fala diretamente das nossas emoções. Mas a gente é atrevida, né? Aí eu falo que a gente é atrevido de vir aqui na frente para falar. Então, nós vamos falar um pouquinho de dependência. Dependência. A gente fica falando, gente, dependência de quê? O quê? São perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos se a gente depende de alguma coisa ou depende de algo. Ele traz referência aqui para nós da nossa individualidade, do nosso ser, e depois ele vai trabalhar no campo familiar para nós, das questões das dependências familiares. Mas na primeira mensagem, ele fala para a gente assim, com relação das personas. O que são personas? São máscaras que nós usamos no nosso dia a dia para ser aceito pelo outro. Aí ele fala que muitas das vezes nós anulamos quem nós somos na realidade, na real, quem eu sou, para tentar agradar o outro. E nesse tentar agradar o outro, às vezes a gente passa uma existência usando máscaras para isso, para não mostrar para o outro quem você realmente é. E nessa questão de você querer enganar o outro, você engana a si próprio. E nessa auto de querer se enganar, você não cresce, você não se evolui. Então ele fala aqui para nós, para de querer ter. Ele usa isso aí, de querer ter e volta a ser. E volta a ser um ser. E esse ser criado por Deus, que é simples e ignorante. Só o que acontece na nossa vida? Muitos de nós, talvez não é o caso de vocês, mas ele coloca aqui um grande percentual da humanidade se anula para criar ilusões para agradar o outro. Só, meus amigos, que tem um momento da nossa existência que a gente cansa. A gente cansa de criar esses personagens para agradar as pessoas. E a gente esquece que o único ser que nós deveríamos agradar é a Deus e a Jesus. Que a esses seres nenhum de nós conseguimos enganar. A gente pode até tentar, enganando o outro, colocando máscara, mas uma hora, igual ele fala aqui, a gente cansa e essa máscara cai. E as decepções vêm. Porque se a gente cria um personagem para nós, até quando que eu vou viver nessa situação? Até quando que eu vou agir assim para agradar meus amigos, para agradar marido, para agradar filhos? Se eu não sou aquilo que eu apresento ser. Ah, mas se eu apresentar do jeito que eu sou, as pessoas não vão gostar de mim. Que não goste. Que lute para ser uma pessoa melhor. Que não se anule para querer agradar o outro. E muitos fazem isso, principalmente numa vida a dois. O que o Hamed traz aqui para nós. Aí ele vem dizendo assim, que Deus nos criou na individualidade. Deus não cria os pares. Deus nos cria individual. E dentro desse crescimento individual, Jesus, ele traz essa passagem do Novo Testamento. Jesus, ele vem trazer um convite para nós. Jesus trouxe esse convite há 2000 anos para nós, que é uma narração de São Mateus, e o Cristo interno nosso, vem reforçar esse convite essa noite.
O convite que ele traz é esse, olha. Esforça para passar na porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição. Mas na medida que nós vamos colocando essas máscaras para agradar terceiros, nós vamos nos engordando. Engordando não é fisicamente, não. Porque fisicamente falando, hoje, graças a Deus, tem muitos profissionais. Se a gente não está satisfeito com o nosso corpo, tem muitos profissionais na área da saúde para nos ajudar a manter um corpo saudável, um corpo sadio. Então, se tiver um local estreito fisicamente para eu passar, eu posso me esforçar fisicamente e passar naquele local. Mas o convite de Jesus, quando ele fala aqui para nós, esforça para passar na porta estreita, porque larga é a porta que te leva à perdição. Jesus está dizendo que nas questões morais. Quantas pessoas que se não embriagam-se nos vícios para agradar o outro? Quantas pessoas que bebem porque não quer ficar fora das questões que todos os amigos bebem? Para eu ser aceita nesse meio, eu tenho que beber. Para que você goste de mim, eu tenho que fumar igual você fuma. Eu tenho que falar palavrão porque a turma toda fala palavrão. Como que eu vou ficar de fora disso? Eu também tenho que falar para vocês sentirem que eu sou uma pessoa bacana, que eu faço parte da turma. Só que Madre Teresa tem uma fala, e eu trouxe essa fala de Madre Teresa para a gente conversar. Ela diz assim, olha, no final das contas, será entre você e Deus, jamais será entre você e os homens. Se Deus nos cria na individualidade, nessa porta estreita só passa um. Não passa a turma. Aquela turma que te levou para os vícios, te levou para o vício porque você permitiu ser levado. Porque Deus nos concede, todos nós, a liberdade de agir, a liberdade de falar não. Eu não gosto, eu não quero, isso não faz parte de mim. Mas sabe o medo de ficar sozinho? Sabe o medo da solidão? O medo das pessoas não gostarem de mim, do jeito que eu sou, nos leva a fazer coisas horrorosas. Que amanhã, o amanhã que eu digo é assim, o amanhã na próxima encarnação, um amanhã quando eu estiver na erraticidade, eu vou ter esse conhecimento. Aí tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que trabalha aqui para nós, que ele diz assim, olha, se existe alguma tentação, se existe algum arrastamento aqui no plano físico, que é irresistível para a gente. Vocês acham que tem? Vocês acham que Deus deixou algo aqui para nós que é irresistível? Que a gente não dá conta que veio e a gente cai? Não. A resposta é não. Deus não criou nada irresistível para nós. Se a gente cai na tentação, é porque a gente gosta. A gente se compraz naquilo que ainda tem ressonâncias no nosso coração, nos nossos desejos. É por isso que é fácil a gente ser manipulado. Por isso que é muito fácil a gente ser influenciado por aqueles que estão em nossa volta. Agora Jesus, ele vem mostrar para nós um caminho.
Ele vem mostrar para nós nesse caminho e fala que nesse caminho existe uma porta. Uma porta que quem vai abrir ela é você. Com o seu próprio esforço, com o seu esforço do seu dia a dia. E ele fala assim, olha, lute para que você possa passar por ela. Porque se hoje a gente se deixe se arrastar pelas ilusões, amanhã a gente chora. E o Espírito André Luiz, ele diz assim para nós, olha, abandone a ilusão antes que a ilusão te abandone. Nós espíritas, temos o conhecimento da doutrina espírita. Doutrina essa que nos revela de onde viemos, o motivo pelo qual estamos aqui e para onde vamos. Vem o Espírito Emmanuel, diz para nós com todas as letras, ninguém terás um céu se não construiu ele aqui. E a construção desse céu que o Cristo nos propõe, que a doutrina espírita vem nos mostrar, ele é individual. É uma conquista íntima, que não depende do outro. Quem acha que depende do outro para crescer, para evoluir, está enganado. Porque é só você. É só alguém pode, se você está com fome, uma vontade imensa de jantar, alguém pode ir lá e jantar no seu lugar? Não. Você vai continuar com fome. Assim é o nosso crescimento espiritual. Não depende do outro. Depende simplesmente de nós. Aí ele fala assim, dentro das ilusões da vida, nesse emaranhado da vida, nós perdemos muitas das vezes 1, 2, 3 reencarnações. Até você dar e acordar para a vida. Muitos podem pensarem assim, olha, não tem problema eu não herdar o reino dos céus por agora, eu não passar nessa porta estreita que Jesus faz esse convite essa noite para todos nós. Porque existem outras vidas. Sim, meus amigos, existe sim outras vidas. Quantas vezes já ouvimos, já lemos dentro da doutrina espírita que somos reencarnacionistas. Teremos quantas reencarnações necessárias for para o nosso crescimento. Mas eu gostaria que vocês pensassem algo essa noite. Pensa por um segundo nas pessoas que vocês amam. Nos seus filhos, nas esposas, nos maridos, nos amigos, nas pessoas que vocês não gostariam de perder de vista. Agora pense se essas pessoas esforçaram para passar na porta estreita e vocês não. Aí o que vai acontecer? Essas pessoas, ou essa pessoa, ela vai continuar crescendo, vai continuar evoluindo e nós ficando para trás. E nós ficando retardatário. Um dia nós encontraremos. Mas sabe esse um dia? Só Deus sabe. Eu gosto muito de dar o exemplo do Espírito Emmanuel no livro há 2000 anos atrás. Quando ele, como senador, orgulhoso, vaidoso, na persona de Públio Lentulus, ele recebeu o convite de Jesus
E não é diferente do convite que Jesus está falando essa noite para nós, não. Não é diferente. O convite que foi feito há 2000 anos atrás para esse senador orgulhoso. E ele diz para o senador, olha, se você quiser me seguir hoje, terás um caminho assim, assim. Mas se você não quiser, diante da liberdade, o livre-arbítrio que você tem, igual nós temos, terás o milênio. Mas depois não reclames e nem chores. E o que o senador preferiu? O ter, o ser do mundo. Desacreditou naquele pobre Galileu que falava das verdades eternas ao seu coração. E a hora que ele chegou em casa, o motivo pelo qual ele foi buscar Jesus, ele teve a prova viva da cura de uma filha, né? Quem já leu o livro lembra desse fato, de uma filha leprosa, que ele curou, que o Mestre Jesus curou. Ele viu a prova viva do amor, da sinceridade, do caminho que levaria a ele. E naquele exato momento ali, ele negou. E o que Lívia fez? Que é a esposa. Caminhou. Renunciou ao mundo. Era como mulher de Estado, esposa de um homem que estava ali a mandado de Tibério, governador da Judéia, como presidente. Ela renunciou tudo isso e buscou Jesus. Nela buscar o Cristo, a gente sabe o final de Lívia, que ela foi morta, né, num dia festivo, morta pelas patadas dos leões. E Lívia caminhou. Aí quando o Emmanuel, na persona de Públio Lentulus, ele acordou para a vida, ele viu a distância que Lívia já estava. Que Lívia está. Segundo os relatos da fofoca do plano espiritual, até hoje eles não estão juntos. E ele falou, alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a eterna agonia de toda a eternidade. Pela misericórdia de Deus, relatos para nós que de 60 em 60 anos, Deus permite que essa alma generosa, que esse anjo venha visitá-lo. E hoje ele é espírito superior. Então vocês conseguem imaginar nós? Esses seres que nós amamos? Tenha misericórdia divina, esforça e passa por essa porta estreita que Jesus está dizendo para nós. E nós aí agarrados, dependentes, usando máscaras, achando para nós que o ter é mais valioso do que o ser. Quantos que acreditam que para a gente ser aceito, a gente tem que ser magro? Vocês nunca ouviram falar isso? As pessoas magras têm mais boas aceitações no meio social. Para a gente ser aceita no meio social, você tem que ter primeiro um poder. Você tem que ter dinheiro. Você tem que ter isso. E a gente vai criando todas essas situações que vai criando em nós essas dependências. E depois, meus amigos, para a gente largar tudo isso e seguir o caminho reto, para nós torna cada vez mais difícil. Aí o que o Hamed pede para nós? O convite que esse Espírito Hamed fala para nós. Tem o autoconhecimento. Busque se conhecer. O que é bom para você? O que te faz caminhar? O que você precisa? E eu vou trazer essa informação para vocês.
precisamos de quase nada. Só que essa avaliação a gente tem mais na frente. Que pergunta para um jovem hoje, pergunta para os nossos filhos, o que é necessário para eles crescerem e serem felizes. Ele vai pontuar para nós um tanto de situações que é ter. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso. Eu acho que eu já falei para vocês que eu trabalho numa instituição, eu trabalho numa creche. E essa semana, que mal começou, né? Hoje é terça-feira, uma criança ontem fez algo, ao meu ver, muito grave. E a gente conversa muito com os pais, diretamente, temos reuniões de pais, e passamos algumas orientações, não só à base da educação, mas a nível também espiritual, que a nossa instituição é uma instituição espírita, sabendo, né, que as escolas são laicas, mas a gente sempre dá uma pincelada com relação ao espírito. E essa criança chegou com uma sacola de brinquedos em casa. E a mãe viu essas sacolas de brinquedo, me ligou, me perguntando se foi algum parceiro na creche, né? Se presenteou as crianças, que a criança dela chegou com isso em casa. Aí eu respondi para ela que não. Ela falou, já estou juntando aqui, amanhã ele já vai chegar aí, já vai entregar para você. E assim foi feito. A mãe, muito triste, chateada com a situação, pegou os brinquedos, pediu a criança para entregar. A criança, envergonhada, eu senti que ela estava um pouco envergonhada pela atitude que ela teve. Ela não quis entregar os brinquedos. Ela quis esconder para depois fazer de conta que achou e entregar à professora. Pois bem, tivemos uma reunião à tarde com essa criança e com a mãe dessa criança. Aí essa criança falou assim para mim: ô Marilda, eu peguei esse brinquedo é porque eu queria eles para mim. Eu não tinha esse brinquedo, aí eu queria que essa criança tem brinquedo em casa, aí eu queria ele para mim. Por que eu estou contando isso para vocês? Hoje ele é criança. Hoje ele é criança. Mas amanhã ele vai ser um adolescente. Ele vai ser um jovem. Ele vai ser um adulto. Por isso que eu expliquei para ele e para a mãe. Que mesmo eu não tendo, se nos meios legais eu não conseguir ter aquilo que eu gostaria de ter, vocês concordam que não era para ser? Conheci uma família que eles ficaram casados 50 anos. Os dois hoje já se encontram no plano espiritual. Uma vida morando de aluguel. E como esse homem lutou para ter a casa própria. Não foi para ser nessa vida, não. Então fica muito fácil a gente não ter e invadir lá alheio, a gente sabotar, enganar, iludir, para a gente conseguir, como eu posso dizer a frase que ele usa aqui para nós, que a gente possa iludir, nos iludir com algo que não nos pertence. Aí eu vou criando para mim, meus amigos, dependências. É a mesma coisa eu ser uma limalha e pregar um tanto de imã em mim. Eu ficar toda pesada para eu passar nessa porta. Só que os ímãs não passam. Jesus, ele conta uma parábola que ele fala de uma véstia nupcial. Trazendo isso à luz da doutrina espírita,
Ele pede para nós a brancura pelo qual Deus nos criou. E a gente vai na nossa vida, na nossa caminhada, criando dependência que ele chama aqui de ilusões. Essa é uma primeira lição que ele diz para nós. E ele vai numa outra lição que me chamou muito a atenção, até mesmo nos casos que a gente ouve falar. Eu queria até trazer a estatística para vocês, mas tive um dia corrido e não deu para eu fazer essa pesquisa, para eu trazer, falar aqui essa noite, na questão do feminicídio, nas questões de mortes femininas, que ele fala que quantas mulheres submete a ter uma dependência do homem para se sentir amada, para se sentir valorizada. E ele vai dizendo aqui para nós, quantos crimes que poderia ser evitado se a gente soubesse falar não. Se a gente soubesse ser nós mesmos. É nisso que eu quero falar para vocês, ler para vocês uma introdução que ele traz nesse livro, que ele diz assim, olha, que é a educação dos nossos sentimentos. Ele fala muito de amor aqui. Ele fala que nós ainda não amamos. Ah, mas eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo meu namorado, eu amo meu marido. Ele fala que não. Ele fala-se da educação dos sentimentos. Porque quem ama não mata, quem ama não briga. Sabe quando Paulo fala para nós sobre a caridade? Que a caridade não é soberba, a caridade é paciente, a caridade... Ele fala assim do amor para nós. Então, na verdade, qual que é esse sentimento que a gente tem uns pelos outros? É um sentimento recíproco, de reciprocidade. Eu trato ele bem, porque ele me trata bem. Porque o dia que ele me maltratar, eu também maltrato ele. Assim é a nossa vida. Então, o que a gente chama hoje de amor são recíprocos. Porque as pessoas que nos tratam bem, logicamente que a boa educação faz com que nós tratamos as pessoas bem. E ele fala que Deus colocou essa centelha divina, esse sentimento dentro de cada um de nós. E na medida que vamos crescendo, na medida que vamos caminhando, evoluindo, nós vamos aprendendo o que é amar, que hoje que ainda não sabemos. Olha o que ele diz para nós nessa lição, que eu separei esse trechinho para falar para vocês. E é tão interessante que ele traz para nós também algumas falas de alguns profissionais, de psiquiatra, de psicólogo, de neurologista, trabalhando essas questões do sentimento. Ele diz assim, olha, a capacidade de amar está presente na alma humana, mas para que floresça, exige maturação da consciência e o aprimoramento dos sentimentos. A maioria das criaturas foi educada ouvindo fábulas e mitos de amor romântico. Ou não aconteceu com vocês? As histórias. Os tabus sexuais, as velhas estruturas familiares, as normas tradicionais do matrimônio consideradas virtudes. Quer ver uma das coisas mais hipócritas da nossa sociedade?
do meu tempo principalmente, o homem só poderia casar se a mulher fosse virgem. A virgindade diria-se nunca ter contato com nenhum outro homem, porque aquela era digna de um casamento. Vocês conhecem a história de Santo Agostinho? Santo Agostinho, esse que escreveu, que está aqui no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que ajudou na codificação. É um desses espíritos superiores. Santo Agostinho viveu isso, que era muito comum nessa época dele, um homem para casar com uma donzela, era dada a ele uma colombina, que essa mulher ensinasse ele os prazeres sexuais. O que foi passar, quando ele fala aqui de mitos, tabu, o que os nossos pais falavam para nós com relação a sexo? Eu não sei vocês, porque para mim nada. Pai, mãe nunca chegou perto de mim e falou nada. Mas falava uma coisa assim, que você tinha que manter intacta para você casar. Porque homem nenhum queria casar com uma mulher se ela tivesse já um filho ou se ela já tivesse tido uma relação com outro homem. Isso que foi passado para nós. Foi passado para nós que a mulher, ela tinha que ficar dentro de casa. Podia ser a melhor profissional. Conheço profissionais, mulheres que eram enfermeiras, professoras, que se anularam porque não podia trabalhar. Era isso que passava para nós. Pois não. Que está hoje presente numa sociedade mais evoluída. Inclusive, tem situações que nós encontramos hoje dentro da sociedade que a gente já vê qual tem função. Então, eu acredito que situações como essa, que eu estou colocando aí, por exemplo, da relação do homem com a mulher, na questão do sexo, dos tabus, claro que tinha toda uma outra concepção que vem num campo de evolução, de crescimento, de conhecimento. Então, hoje, nós darmos conta dessas coisas com experiências, mostra para nós justamente o meio de progresso. Aquilo que nós vivemos, que não é adequado para o espírito no seu rearranjamento espiritual, ele deve ser deixado de lado. Mas as coisas que podem ser valorizadas, que aconteceram lá atrás, também devem ser mantidas. Eu acho que a gente não pode ver isso de uma forma negativa, mas como uma forma de modificação da própria demanda da evolução do próprio. O que ele está dizendo aqui da evolução dos sentimentos. O que foi passado, e ele traz aqui nessa leitura para nós, o que foi passado para nós, o que a gente repassa. Por isso que precisamos de estudar, buscar isso que você está trazendo para nós, esse autoconhecimento, que a gente não cai, não vou dizer erros, mas nos mitos, nas escravidão, nas questões que vivemos ontem. E ele diz aqui para nós que nós só podemos oferecer para o outro aquilo que você traz. E se a gente estacionar, é perigoso nós pararmos nesse mito, nesses tabus de ontem nós. E ele traz para a gente aqui, nessas lições, nações, países que ainda traz essas situações da escravidão da mulher. Países que a questão... Hoje não, eu vejo aqui no nosso Brasil, eu vejo hoje eu trabalhando na área da educação, o quanto que nós somos livres para conversar, para direcionar, para mostrar
pelo menos tentar um caminho. Mas não foi passado para mim. Eu não sei para vocês que têm a mesma idade. Mas voltando aqui na lição, ele diz assim, algo muito interessante para nós. Das dependências. Que eu achei assim maravilhoso, que ele faz uma correlação dos sentimentos para a gente se autoanalisar. Se a gente tem um amor dependente ou se a gente é livre. Cada um toma para si. Ele vai trazer essa diferença para nós. E se eu tenho essa dependência, ainda trago essa dependência, ele traz a receita também do autoconhecimento. E ele diz assim, a diferença fundamental entre amor e dependência é observada com clareza nas ações do comportamento das criaturas. A dependência prende possivelmente uma pessoa a outra. Se você terminar comigo, eu te mato. Se você for embora, eu suicido. Ou a gente não ouve isso hoje, hein, meus amigos? A dependência prende possessivamente uma pessoa a outra, enquanto o amor, de fato, incentiva a liberdade. Você não quer ficar comigo? Deus te abençoe. Que você encontre outro alguém que te faça feliz. É isso que a gente ouve? Infelizmente não. A sinceridade e a naturalidade. O dependente é caracterizado por mostrar necessidade constante e por reclamar sistematicamente a atenção do outro, que sobrecarrega. O dependente, ele tem necessidade toda hora de dizer que ele é amado. Ele cobra do outro. Ele fica o tempo todo, você me ama? Olha para mim. Faz isso para mim. Quem aguenta isso, gente? O indivíduo dependente padece dos recursos psíquicos de alguém para viver. Ele dirá o tempo todo, se você me ama, se você vai ficar comigo. Mas em realidade quer dizer, eu preciso o tempo todo ficar com você. Eu não vivo sem você. Pior que é. Pior que é. O amor real baseia-se no sentimento compartilhado entre duas pessoas maduras. Aí eu volto lá na fala dele. Esse sentimento, olha o que ele diz aqui, guarda isso. A capacidade de amar está presente na alma humana, mas para que floresça, exige maturação da consciência. Isto é, aprimorar os sentimentos. Ele continua dizendo para nós, o amor real baseia-se no sentimento compartilhado entre duas pessoas maduras, ao passo que o amor dependente implora consideração e carinho, infantilidade a todo momento. Gente, não é eu não, tá? Eu estou lendo. É o Espírito Hamed falando para nós. Os legítimos sentimentos da alma nunca se sujeitam a ordenações e imposições. Quantas vezes, por você ser dependente, você cala e anula a sua persona? Mas sim,
uma completa espontaneidade de atitudes e emoções. Dependência gera dores. É isso que ele fala, ó, as dores da alma. Eu ouvi uma palestra recentemente de um psicólogo. Acredito que vocês conhecem, acho que ele vem aqui também, o Emerson. Ele falando quanto que os consultórios estão cheios das dores da alma. De quantos chegam lá desfalecidos. É isso que o Hamed está falando, gente. A gente vai criando obstáculo, dependência, coloca as nossas verdades. Algum dia, vocês viram ou ouviram alguém bater na mesa para falar que estava errado? Vocês já ouviram isso? Bateu a mão na mesa para dizer, eu estou errado, eu estou errado. A gente só bate a mão na mesa para falar o quê? Aí, isso aí, a gente já está no segundo grau da obsessão, da fascinação. Você sempre está certo. E nem sempre estamos certos. Nem sempre. Nós temos razão, viu? E isso ele está dizendo que causa dores. Causa dores em nossa alma. É por isso que os consultórios estão cheios. Essa semana não. Quarta-feira, eu fiz 2 atendimentos. E nesses 2 atendimentos, com mulheres. Todas 2 tiraram uma bolsa, uma sacolinha de dentro da bolsa de remédios. Não sou contra não, viu, meus amigos? Se o corpo não reage, tem que ter remédio sim, tá? Eu sempre falo, alinhar os 2 tratamentos. O tradicional com os médicos e o espiritual. Um ajuda o outro, um complementa o outro. E eu ouvi a história dessas 2 mulheres, não tem nada diferente do que o Hamed coloca aqui para nós, das dependências. E tem uma pergunta interessante, que ele plagiou aqui do Livro dos Espíritos, a 817, que ele fala assim, vou falar com vocês do meu jeito, mas é 817. Se Deus criou o homem mais forte, não é para isso que a mulher dependesse dele? Aí ele disse assim a resposta. Deus criou todos os seres iguais. Deus fez o homem fisicamente mais forte para serviços mais rudes, mais pesado, e a mulher mais frágil para serviços mais leves. E ambos se completam. A resposta que ele dá para nós. E não para esmagar, não para bater, não para matar. E quando isso acontece, esse agora já é o espírito Hamed. Essa relação já estava doente, mas o dependente não dá conta. Isso que ele falou é que eu não sei viver sem você. Você é o ar que eu respiro. Nós temos um amigo que ele fala assim, olha, se alguém chegar perto de você e falar assim, olha, eu estou apaixonado com você. O que ele fala, amor? Sai fora. Que pode ter um crime parcial ali. Sai fora. E voltando ao que o Hamed fala, vamos evoluir nossos sentimentos.
E ele fala que nós vamos gastar reencarnações para entender isso. Que a gente não depende do outro. Seria, teoricamente falando, meus amigos, é fácil, sabe? A gente lê é fácil. Mas a vivência, para nós que se torna não impossível, desafiadora. Mas podemos começar agora. Podemos começar. Eu estou dependendo de quê? Eu preciso de quê? Por isso que ele fala, ó, tem o autoconhecimento. Para você ver que você não precisa do outro. Você não precisa do outro para você evoluir. Para você crescer. Mas aí tem um outro lado, meus amigos. Quando ele fala aqui para nós, que eu não cheguei a ler para vocês, que a gente dá o que tem, que é a questão das carências afetivas. Todos nós somos carentes. E quando eu falo para grupo de, para as famílias, grupos de pais lá na creche, eu repito isso sempre nas minhas falas. Dê atenção aos seus filhos. Coloca eles no colo. Criança é só agora e vai fazer isso. Agora adulto não. Adulto você terá eles para toda a vida. Criança não. Fala que eles é importante para vocês. Que você está ali para direcionar, para guiá-lo. Sabe por quê? Olha, onde eu trabalho é um bairro bem vulnerável lá em São Benedito. Porque se amanhã chegar um vagabundo e colocar sua filha no colo e dizer para ela que ela é bonita, que ela tem um sorriso lindo, ela cai nos braços dele e se torna dependente dele. Enquanto nós podemos mudar esse contexto. Nós podemos mudar essa história. Nós que temos os nossos filhos hoje pequenos, nós podemos conversar. Nós podemos dar essa afetividade para que eles se sintam amados, protegidos e amparados por nós. Para que amanhã não aconteça. Não aconteça a gente enterrar um filho que foi assassinado. Que não aconteça dos nossos filhos querer assassinar filhos dos outros. Se a gente acordar agora. Por isso que ele pede educação dos sentimentos. Por isso que ele fala para a gente assim, ó, se você hoje está dando o que você recebeu, se educa, se modifica. Para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Que ninguém está gostando do que está vendo, não. Ninguém está gostando de ouvir falar de guerra. Ninguém está gostando de ouvir de uma nação invadindo outras nações. Ninguém está gostando da guerra do tráfico que está aí pertinho de nós. O que é isso, gente? Dependência. Sim. Não pode esquecer, a nível espiritual, o compromisso do espírito. Porque quando você diz assim, a gente não depende do outro, depender diretamente do outro, a gente não depende não, porque depende de nós, queremos evoluir. Nosso esforço é nossa vontade. Mas é o outro que nos oferece a oportunidade de crescer. Sem o outro, a gente não cresce. Sim. Porque ele que vai nos trazer essa sabedoria, ele que vai nos permitir enxergar o que tem de ruim dentro de nós. Então, essa questão, por exemplo, quando a gente vê todas essas situações, claro que a gente não acha legal, mas também nós não conhecemos qual é a história espiritual de determinados espíritos que precisam passar por situações que, às vezes, ele tem que se tornar menor para que ele possa crescer. Sim, concordo plenamente, meu amigo. E quando você fala do outro nesse sentido, aí é pedir a Deus que a gente não caia.
Que a gente Porque de não querer perdê-lo. nas situações, enquanto ele ficou preso à matéria, ela se desprendeu, aí ele se deu conta. Ele teve uma encarnação para refazer. Então, o outro é a oportunidade. Sim. Né? Sim. E quando ele fala aqui para nós, nessa situação, que ele faz o convite da porta estreita, viu, meu amigo? Faz o convite da porta estreita, que a gente não venha nos erros. Cair nos erros anteriores. Que a gente possa ser livre. Mas para isso, para a gente ter essa liberdade, e a liberdade vai gerar em nós responsabilidade, precisa do autoconhecimento. Sem esse auto a gente se conhecer, a gente esforça em querer conhecer o outro, mas a gente mesmo, a gente fica iludibriando. Quem sou eu? O que eu preciso? Qual que é a minha real necessidade? Aí o André Luiz fala para nós, o bom seria, porque esse autoconhecimento, amigos, todos nós vamos fazer, viu? O bom seria que ele fosse feito aqui. Acho que eu já falei para vocês, para a gente rematar, na vida, o homem faz 3 amigos. Já falei isso para vocês? E esse homem, que somos nós, vai empreender uma grande viagem. Ele recorre ao primeiro amigo. E esse amigo fala para ele chega e diz assim, olha, eu vou viajar. Você pode ir comigo? O amigo responde assim, não, eu não posso, eu gosto de você, mas eu não posso ir com você, mas eu pago a sua passagem. De classe A. Te dou a melhor roupa para que você possa ir. Ele recorre ao segundo. O segundo diz assim, eu te amo, mas eu não posso ir com você. Mas tem algo, eu te levo na porta. Terás a minha companhia, mas chega um determinado local, você vai sozinho. Ele vai no terceiro amigo. Esse terceiro amigo diz assim, eu irei com você. E se te fizer alguma pergunta, você pode silenciar, que eu responderei para você. Quem são esses 3 amigos que o homem faz durante a existência? O primeiro é o dinheiro. Primeira viagem que esse homem vai fazer é a morte. Não fica triste não, mas todos vocês vão morrer, viu? Inclusive eu. Primeiro amigo é o dinheiro. Não leva, a gente não leva. Da gente é melhor esquife, o melhor sepultamento, a melhor roupa, paga tudo. Mas não vai com a gente. O segundo é os familiares. Por mais que nos amam, a porta só passa um. Só vai a gente. Só entrega a gente ali na sepultura e dali eles voltam para casa, a gente segue o caminho sozinho. O segundo é a nossa consciência. É a nossa consciência. Não precisa falar nada. Ela responderá por você. E silencie. Ela dirá quem você é. E esse momento, segundo o Espírito André Luiz, a gente não duvida, chegará para todos nós. Então, por que não agora, amigos? Por que a gente não esforçar agora para ser pessoas melhores, mais amáveis? Vamos ver o que nos prende, o que a gente fica dependendo. Vamos olhar aquilo que nos escraviza e vão tirando da nossa vida.
para a gente ser pessoas mais leves, para a gente ser pessoas mais felizes, pessoas mais tranquilas. Sabe o mais com Deus? O menos com Deus é mais. Já ouviram falar isso? E não duvide não. Amigos de verdade não enchem uma mão. Nem amigos aí de WhatsApp, de Facebook. Amigos de verdade, não enchem uma mão. Vamos ser amigos. Vamos trazer pessoas boas perto de nós, para sermos também pessoas boas na vida alheia. É isso que Deus quer de nós. E no final das contas, como diz Madre Teresa, no final das contas é entre você e Deus, mais ninguém. Jesus nos abençoe, viu, gente? Leia a lição Dependência desse livro aqui, maravilhoso. Muito obrigada, gente. Nós é que te agradecemos, Marilda, por essa chuva de ensinamentos e aquilo que a gente às vezes quer fazer e não tem coragem, né? Mas que Deus te abençoe, que te deixe sempre clara assim, trazendo essas coisas maravilhosas para nós, tá? Eu tenho um tanto de aviso aqui, gente. Deixa eu ver aonde. Primeiro, na próxima semana, quem vai falar sobre o tema é o João Lúcio. O tema da semana que vem é culpa. Eu acho que eu fui escolhida para escutar tudo isso aqui, sem saber resolver nada. Ai, que Deus me ajude, né? Que eu consiga passar pela porta estreita. Estou fazendo tudo para isso, mas... Então, o tema vai ser culpa, com João Lúcio, né? Na próxima semana. Nós vamos fazer a prece final, porque eu tenho muita coisa para falar aqui, e eu prefiro fazer agora. Nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de aprender tanto hoje. Que tudo isso fique em nossa cabeça, que nós possamos avaliar os nossos pensamentos, as nossas ações, saber onde estamos, com quem estamos e por que estamos. Jesus amado, esteja do nosso lado, junto de Deus, protetor de todos, do mundo inteiro, nos indicando o caminho da luz, indicando o lugar próximo que a gente possa recorrer para aprender o que precisamos e ter a felicidade de passar pela porta estreita. Que o Senhor Jesus esteja conosco sempre e permita que a espiritualidade amiga esteja junto de nós, sempre nos auxiliando nas horas mais necessárias. Fique conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Ilumine o nosso caminho, esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus.